Oi pessoal, já estamos aqui aquecendo os motores para o nosso curso de Gestante Velane de 2026 que está chegando. Será dia 13 de junho, estaremos aguardando vocês lá. Mas até dia 13 chegar, vamos já começar aqui um bate-papo muito legal com Leila Soares, fisioterapeuta, que inclusive já esteve com a gente no curso de gestante do ano passado. E assim, quando um bebê nasce, né? Quando chega um bebê novo na família, todo mundo, né? Toda a casa olha para esse bebê. Mas e a mamãe que acabou de nascer também? Quem cuida dela? Então é um pouquinho sobre isso que a gente quer conversar aqui com Leila. Então seja muito bem-vinda, Leila. É um prazer estar aqui com você. Se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Eu sou Leila Soares, fisioterapeuta, especialista em pós-operatório de cirurgias plásticas e reparadoras, gestação e pós-parto. Leila, na prática clínica, qual que é o maior impacto físico que você percebe quando a mulher, né, ali a mãe, anula seus próprios cuidados para focar só no bebê que acabou de chegar? Então, o que eu mais percebo assim na prática clínica é que as mães elas acabam colocando toda a sua energia, né, no cuidado com o bebê. Então acaba ignorando os sinais que o próprio corpo vem dando. Então com isso vem surgindo as dores nas costas, dores nos ombros, no pescoço, desconfortos relacionados à diástase, né? E além do cansaço físico que é muito intenso. A maternidade ela exige sim uma dedicação, mas o cuidado com a mãe ele não deve ser visto como um luxo ou como uma vaidade, e sim como uma necessidade. Porque quando essa mãe estar bem, né, então toda a família vai se beneficiar desse cuidado. É verdade mesmo, a gente como mamãe tem que se cuidar, porque senão essas dores vão chegando e a gente vai normalizando isso, né? E que não é para normalizar. Uma das maiores queixas assim que a gente vê, né, tanto estéticas quanto relacionadas à saúde dessas mamães que acabaram de parir, é a questão da diástase abdominal. Então existe aquela cobrança da sociedade de que a mãe volte ao corpo que tinha antes da gravidez, com velocidade e tudo. E como é que você, como fisioterapeuta, como é que a fisioterapia atua nesse momento para recuperar essa funcionalidade, a questão da autoestima, mas sem aquela neura de que isso precisa ser imediato, urgente? Isso. A diástase, assim, quando a gente fala em diástase, as mulheres se assustam, né? Muitas mães se assustam. Mas é importante entender que a diástase é algo natural que vai acontecer na gestação. Por quê? É um afastamento da musculatura do reto abdominal que ele precisa se adaptar adaptar o seu espaço para que essa barriga cresça. Então vai ocorrer esse afastamento, tá? É natural do corpo. Agora, o que vai diferenciar de uma mulher para outra é a intensidade desse afastamento e o tempo também que ela leva para se recuperar no seu pós-parto. Então, assim, lembrando que a diástase não é só algo estético, ela vai muito além da estética, né? Porque realmente prejudica a funcionalidade do corpo. A mulher passa a sentir dores, tem a questão da flacidez abdominal também. Então, muitas vezes a diástase ela precisa sim de uma intervenção. Maioria dos casos, né, tem mulheres que a recuperação é bem natural, ela volta muito rápido, mas outras realmente precisam desse acompanhamento. Então a gente precisa trabalhar esse fortalecimento dessa musculatura abdominal, da musculatura pélvica, tá? E tem alguns recursos também que a gente utiliza para estar ajudando no controle dessa diástase, como o tape, por exemplo, que é um recurso que ele não é utilizado apenas para a redução do edema, ele também é utilizado para prevenir a diástase. E aí vale lembrar, né, Leila, que não é para cada um pegar assim, achar que o tape é uma fita adesiva daquelas que você vai colocar no corpo e achar que a própria mãe vai ali colocar no local. Então, gente, bem importante, procurem um profissional que entende do assunto, que vai fazer com que esse tape haja da melhor forma no seu corpo. Isso, Rafa, porque como você falou, não é só pegar e colar, né? Existe uma técnica para que esse tape ele seja colocado, como eu falei, existe uma tensão adequada, existe um corte adequado e também a gente precisa avaliar se realmente a pele está preparada para receber esse tape, porque ao invés de ajudar, ele também pode prejudicar. Então, precisa de técnica para que ele seja utilizado. Leila, e a gente falando aqui sobre o tape, a gente ouve várias coisas na internet sobre cinta, calcinha, né? E aí você está trazendo sobre o tape.
uma coisa substitui a outra? Tipo assim, se eu não posso colocar o tape, eu uso uma cinta, não uso? Ou a gente pode adquirir aquelas calcinhas, né? As mamães aí no pós-parto podem estar adquirindo aquelas calcinhas que tem ali um pouquinho de tensão, que são um pouco mais altas. O que é que você recomenda sobre isso? Então, assim, uma coisa não substitui a outra, tá? Inclusive o tape ele pode ser utilizado também junto com a calcinha pós-parto. Agora, em relação à cinta, hoje em dia não se usa mais a cinta. Então, assim, é uma verdade, né, o que se fala. Não se usa mais a cinta, por quê? Porque a cinta, ela causa uma compressão muito grande na região abdominal. Então, essa compressão, ela vai aumentar a pressão intraabdominal. E essa força, ela acaba indo lá para baixo para nossa musculatura da região pélvica, né, que é a nossa musculatura íntima. Então, assim, é uma musculatura que ela já tende a ser mais fraca por conta do peso dos órgãos abdominais, porque ela vem sustentando ali também o peso do bebê durante toda a gestação. Então, se a gente aumenta essa pressão abdominal e aumenta essa força nessa musculatura, a tendência é que ela fique mais fraca. Então, mais pra frente, essa mãe pode vir a ter uma incontinência urinária, um prolapso genital. Então, assim, o ideal é que ela use uma calcinha com uma compressão leve, não precisa ser aquela compressão que não consegue nem respirar. Então, uma calcinha mais alta, com uma compressão leve e que tenha a mesma compressão tanto na região abdominal quanto na região íntima. Inclusive, Rafa, em relação ao tape, ele, além de ajudar também na diástase, né, ele é utilizado para diversas outras finalidades. E assim, é uma dúvida muito grande entre as mães de como esse tape age no pós-parto, né? Para quem não conhece, ele é uma bandagem elástica, né, que não contém medicamento, que elas também têm essa dúvida. Tá? A ação dele depende da forma com que a gente aplica, porque ele tem uma ação mecânica e sensorial. Então, depende da forma com que a gente aplica, porque ele vai estar movimentando esse tecido. E de forma sensorial também, porque abaixo da nossa pele a gente tem vários receptores, né? Inclusive o receptor de dor. Então, ele vai estar ativando esses receptores, tá? Diminuindo as dores, diminuindo também aquela sensação de órgãos soltos, né? Que a mãe fica após o parto. Vai estar também diminuindo a tração na cicatriz da cesárea, no caso de cesárea, tá? Prevenindo algumas intercorrências também. E diminuindo principalmente o edema, que é uma dúvida assim também de muitas mães, que elas sempre falam, né, que a barriga fica muito inchada, então quanto tempo vai levar para esse inchaço diminuir? Então o tape ele ajuda muito nessa questão do edema, por quê? Ele vai estar diminuindo o espaço que fica vazio após a saída do bebê, e geralmente esse espaço ele é preenchido por líquido. Então, como a gente vai diminuir esse espaço, consequentemente a gente vai estar diminuindo o acúmulo de líquidos e diminuindo assim o edema. Tá? E além disso, ele vai trazer também conforto e segurança para essa mãe estar realizando suas atividades do dia a dia, né? Ela vai se sentir mais segura para sentar, para deitar, para levantar. Então, o tape é essencial assim também no pós-parto. No seu consultório, você costuma receber muito essa demanda de mães que querem recuperar logo esse corpo, com essa preocupação, né, estética de tanto se olhar no espelho e se ver novamente como era antes da gestação, como essa cobrança que essa mãe recebe da sociedade como um todo, de que ela deve voltar? É normal isso? Você recebe muito? Bastante normal, bastante comum as mães aparecerem com essa ansiedade, né, que o corpo volte logo ao normal. Mas o que eu costumo falar é que a gente precisa respeitar os limites do nosso corpo, respeitar a individualidade de cada mulher. Cada corpo é um corpo, então assim, nem todas as mães vai levar o mesmo tempo de recuperação, vai ter esse mesmo período, então a gente precisa respeitar essa individualidade. Porque assim, o pós-parto, ele não dura apenas os 30, 40 dias, né, de resguardo, ele vai muito além disso. Então, assim, o que eu costumo falar é que antes de você se preocupar com a estética, você tem que se preocupar com a funcionalidade do seu corpo, tá? Com as dores, tratar a questão da funcionalidade mesmo, da fraqueza abdominal. Porque quando a gente começa a trabalhar com essa parte da fraqueza abdominal, que começa pela respiração, então, aos poucos a gente vai conseguindo melhorar também o aspecto físico. Tá? Mas é importante também falar, o que eu sempre costumo falar para elas, que às vezes essa ansiedade acaba fazendo com que elas busquem alternativas ou busquem tratamentos que não podem ser feitos logo nesse início. Como, por exemplo, alguns exercícios abdominais, que ao invés de ajudar, ele pode estar piorando essa diástase. Então, a gente tem que começar de uma forma gradual, tem que começar trabalhando bastante a respiração, tem que começar fazendo a mulher entender que o corpo dela passou por uma transformação e ele precisa de tempo para que ele volte. E você ainda tem a questão
da entrega que essa mãe, como materna mesmo ali, naquele momento, tem que amamentar, tem que pegar o bebê, cuidar do bebê, dar banho. E tudo isso também faz com que o corpo, né, posições, posturas, forma de levantar, de sentar, a hora de deitar. Então, essas dores, como você trouxe, às vezes a gente acaba querendo compensar, tipo assim, não, vou contrair o abdômen para poder... E acaba compensando em outras partes do corpo também, né? Então, é importante, sim, a mãe se preocupar com essas posturas. E a gente precisa fazer alguns ajustes nessas posturas, né, para minimizar essas dores. Como, por exemplo, na questão da amamentação. Então, é importante que no momento da amamentação, a mãe ela esteja em uma posição confortável, que esteja com as costas encostadas, né, em algum lugar, os braços apoiados também. E é importante também que ela não vá até o bebê, ela tem que trazer o bebê até ela, para evitar essa curvatura, né, da coluna. E também evitar ficar olhando muito tempo para baixo. Eu sei que a gente fica naquela preocupação se o bebê está sugando, se vai engasgar, se o narizinho está preso, mas você ajusta ali a posição e tenta não ficar muito tempo olhando para baixo, que é para não sobrecarregar também a cervical. E, além disso, da posição também de amamentação, tem a posição também para você dar banho na troca de fraldas, que tem que estar sempre observando se a altura está adequada, para que esse tronco não fique muito tempo curvado. Quando você vai pegar o bebê também no berço, você evitar curvar apenas o tronco, tem que flexionar um pouquinho os joelhos, que isso também já vai ajudar a minimizar essas dores, né? Então, tudo isso a gente vai ajustando no dia a dia, para tentar minimizar essas dores e tentar fazer com que essa mãe viva essa rotina dessa forma mais confortável, mais segura para ela. Então, mamães, fica aí a dica, né, de diversas posturas para que vocês fiquem atentas na hora ali de estar fazendo esses cuidados com o bebê, que são os cuidados básicos para esse primeiro momento, na verdade para a maternidade como um todo, certeza. Mas nesse primeiro momento em que a gente está ali ainda muito sensível do pós-parto, né, do pós-operatório, aqueles dias iniciais do puerpério, mas como Leila falou, não são só os 45 dias do pós-parto, transforma a gente 100%, na verdade a gestação transforma, né, a gente como mulher 100%, então o nosso corpo passa por diversas mudanças e a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, nos amar, nos respeitar e olhar para esses sinais que o nosso corpo vai dando para que a gente consiga ter uma vida mais confortável, mais leve, né? E que essa maternidade seja muito positiva aí, tanto para você, mamãe, quanto para o seu bebê. Esse cuidado com a mãe é importante, porque ela passa por uma transformação muito grande, tanto na gestação quanto no pós-parto. Então, ela precisa desse olhar atento e acolhedor para si mesma, né? Para que ela possa estar bem, para cuidar bem do bebê. Então, assim, a gente vê que muito pouco se fala sobre o pós-parto, sobre o puerpério, sobre o cuidado com a mãe. Como você falou no início, os cuidados eles são voltados mais para o bebê, mas a gente precisa bater sempre nessa tecla que a mãe também precisa de cuidado, porque ela precisa estar bem para cuidar bem do bebê. Então, maravilha, galera. Esse foi só o nosso aquecimento. Fiquei, inclusive, aqui na vontade de falar várias outras coisas, mas vou deixar aí o gostinho para o nosso curso de gestante no dia 13 de junho. Espero você lá. Se ainda não fez sua inscrição, link na bio do Instagram. Faça a sua inscrição, esteja junto com a gente. As vagas do presencial são limitadas, então corre que se não acabou, já está acabando, que dia 13 já está logo ali. Vejo vocês lá.